Louvamos a Deus por mais um encontro do nosso seminário de lideranças, como já foi dito, o último deste ano, e sinto-me muito privilegiado e agradecido a Deus por participar desta equipe e por ter a responsabilidade também de ministrar nesta noite. Ter a oportunidade antes do pastor Luiz, seria bem mais difícil se fosse depois dele, né? Mas obrigado, pastor Luiz, pela confiança, e ao irmão Edson, vou dizer o Edson, pelo convite. E em especial a todos vocês que vieram mesmo nesse dia chuvoso, essa tarde chuvosa, mas conseguimos chegar aqui à casa do Senhor. Sabemos também que muitos estão nos acompanhando pelas mídias sociais da igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Temos um texto base para esta reflexão e eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada para esta leitura. Neemias capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maezéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Glória a Deus. Palavra do Senhor, texto do livro de Neemias, em que Esdras também tem uma participação. Este texto, ele tem muito a ver com a nossa temática desta primeira plenária, que é a função da hermenêutica na EBD, na escola dominical. E quando eu escolhi esse texto, eu até fiquei muito tocado, mas depois, quando estava já terminando a preparação do estudo, eu fiquei muito mais animado, porque eu vi uma referência a esse texto no livro do pastor Antônio Gilberto, que eu vou citar daqui a pouco um trecho, né? Exatamente fazendo referência a este episódio como sendo um primeiro, ou algo parecido com uma primeira escola dominical. Ainda que no Antigo Testamento não se tinha o costume de ir à igreja ou ao templo ao domingo. Mas se parece muito com o que fazemos
em nossas escolas bíblicas dominicais. E este texto, ele traz uma participação especial de Esdras, é o livro que antecede ao de Neemias. E no capítulo 8, nós temos aí o registro de um grande evento religioso que foi exatamente impactante para o povo de Deus. O povo havia voltado do cativeiro. Neemias já havia, enquanto governador de Jerusalém, ele já havia concluído a construção, a reforma dos muros de Jerusalém. O povo estava muito animado com essa restauração da nação, aos poucos, ainda que continuavam sendo vassalos de outra nação, mas já tinham liberdade. Inclusive, Neemias teve até o patrocínio para voltar para lá, da parte do rei Artaxerxes. E o povo então estava muito bem, financeiramente, certamente muito melhor, reconstruindo suas vidas, mas faltava exatamente uma atenção maior para a palavra de Deus. E nós lemos que eles se reuniram como um só homem. E não foram apenas os homens, mas homens, mulheres e todos aqueles que conseguiam entender a leitura que estaria feita logo em seguida. E algo também que nos chama muito a atenção nesse texto é que o povo pediu que Esdras trouxesse o livro da lei. Ou seja, o povo pediu Bíblia. O povo queria ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ansiosos para ouvir a leitura da lei, mas eles queriam algo original. Disseram: traga o livro da lei que Deus entregou para Moisés. Nós queremos voltar aos princípios, como que dizendo assim. E então Esdras trouxe o livro, e quando ele abriu aquele rolo, que o livro não era como os nossos de hoje, era um rolo, certamente levava um pouquinho de tempo para ir desenrolando, e quando ele abriu o livro, as pessoas então ficaram em pé, em reverência ao que viria logo em seguida. Esse texto é bem conhecido, certamente muitos já conhecem muito bem esse texto. E Esdras lê, e aqui nós temos duas listas de dois grupos de homens que estavam auxiliando Esdras, dois grupos de 13. Certamente um grupo estava ao lado de Esdras, lá no púlpito de madeira que estava para aquele fim, e um outro grupo estava entre o povo, certamente entre o povo, explicando o que era lido. E diz a Bíblia que aquela leitura durou desde o amanhecer até o meio-dia. Mas é interessante porque, a certa altura, as pessoas começaram a chorar. Começaram a chorar e a prantear. Não era apenas um choro engasgado aqui, não. Era algo bem espalhafatoso, quem sabe, né? Eles começaram a chorar e a prantear, que foi preciso o governador entrar em ação. Neemias diz: pessoal, se acalmem, tranquilizem-se. Neemias, Esdras e os levitas começaram agora, tiveram que interromper talvez, para consolar o povo, disseram: acalmem-se. Esse dia é um dia de alegria, um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E no versículo 12, que nós não chegamos lá, mas no versículo 12, nós vamos ter a informação de que eles entenderam tudo o que foi lido e foi explicado. Isso tem tudo a ver com hermenêutica. Isso tem tudo a ver com a escola dominical. Quando nós nos reunimos e a intenção do professor de escola dominical, a intenção da professora, inclusive de crianças, é que ao final daquela aula, os seus alunos saibam um pouquinho mais do que sabiam antes, inclusive o próprio professor. Porque o que se espera é que o professor traga luz para os seus alunos, explicando exatamente da forma como fizeram aqui, neste evento aqui, neste episódio registrado em Neemias capítulo 8. Nós vamos então, com base nesse texto,
dar continuidade. E nós temos alguns objetivos, né? Alguns objetivos para esta ministração. Falar sobre a hermenêutica na interpretação bíblica, porque a hermenêutica não é só bíblica. Existe hermenêutica para quase tudo, evidentemente, tudo que é estudo. Hermenêutica jurídica, hermenêutica literária, mas nós temos a hermenêutica bíblica. Os perigos na leitura, explicação e aplicação das Escrituras, o que o professor de EBD precisa ensinar, e, ao final, algumas recomendações de leitura. Uma citação do nosso mestre, saudoso pastor Antônio Gilberto, sobre a escola dominical. A escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja que evangeliza enquanto ensina a palavra de Deus. Ela conjuga os dois lados da comissão de Jesus à igreja. Através da escola dominical, a igreja evangeliza e a igreja também ensina. Inclusive, nós temos já há algumas décadas na CPAD, nas nossas revistas, nós temos uma revista que é voltada para o novo convertido, da década de 90 para cá, mas nós temos também uma revista que é voltada para não crentes. Então, se porventura na congregação, na igreja, na filial, tem pessoas que não são evangélicas ainda, tem uma revista, tem exatamente um currículo voltado para estas pessoas que não conseguiriam entender alguns assuntos que nós talvez já achamos que entendemos, né? Então, tem assuntos voltados para pessoas não crentes. Então, assim, a escola dominical ela se presta a evangelizar. Este texto, como já mencionamos, de Neemias, ele apresenta aí a leitura do livro da lei, e nós vamos vendo os efeitos dessa leitura, porque logo em seguida nós temos a tristeza e contrição do povo. O povo fica triste quando ouve a lei e vê que eles estão muito longe da realidade. Esse é um dos efeitos que deve ser causado em nós quando ouvimos a palavra de Deus e quando lemos e quando entendemos. Reconhecer o quanto nós precisamos ser mais transformados por Deus a cada dia e mais moldados à sua palavra. Nós temos a celebração da festa dos tabernáculos, arrependimento e confissão de pecados pelo povo e promessa de cumprimento da lei e renovação da aliança com Deus. Depois do capítulo 8, esse texto se estende aí, alcançando também essa fase em que o povo vai fazer um concerto com Deus novamente e prometer, renovar o contrato e prometer obedecer à palavra de Deus. Vamos ver um pouquinho mais à frente agora, já sobre a hermenêutica. A hermenêutica na interpretação bíblica. Você consegue ver aí uma lupa sobre uma Bíblia. Uma lupa sobre uma Bíblia. E quando a gente vê uma lupa, a gente já tem aquela noção de algo que vai aumentar o que não está muito claro. Então, sempre quando falarmos sobre hermenêutica, e mais especificamente ainda sobre exegese, vem à sua mente uma lupa. É como que você pegasse essa lupa e fosse olhar o texto bíblico pormenorizadamente para ver os detalhes que estão ali. Você não vai ver detalhes que não estejam, porque aí nem a lupa vai resolver, e nem deve. Você vai ver os detalhes que estão no texto bíblico. E quantas vezes nós passamos pelo texto bíblico e vamos descobrindo coisas que nós já havíamos lido outras vezes, mas que dessa vez parece que saltou aos nossos olhos. É exatamente como se você estivesse com uma lupa procurando os detalhes. Sabe o que é? Quando eu e você ouvimos o Evangelho a primeira vez, em especial aqueles que, às vezes, já na fase adulta, você foi convencido pela pregação. Ainda que você não entendesse tudo que está na Bíblia. Você foi convencido pela pregação, o Espírito Santo falou ao seu coração e você aceitou. Você creu na pregação. Mas agora você está tão animado com essa ideia de ser crente, que você quer conhecer mais ainda esse livro que um dia lhe fascinou. Então você pega a sua lupa e vai examinar a Bíblia de capa a capa. Você pode fazer isso de várias formas, a partir do Novo Testamento, ou livro por livro, ou tema por tema. Mas é interessante e indispensável que você conheça a sua Bíblia.
verdade, nós conhecemos nossa Bíblia. Né? Então, como se fosse com uma lupa, nós fazemos a exegese do texto bíblico. Nós temos aí uma definição do pastor Esdras Bento. A hermenêutica bíblica é uma disciplina da teologia exegética que se preocupa com a interpretação das Escrituras e com a maneira correta de aplicar o que é lido. A teologia exegética enfatiza o emprego dos métodos hermenêuticos a fim de poder auscultar, não é escutar, é auscultar mesmo, corretamente a mensagem dos textos sacros, preocupa-se com o sentido primário e literal do texto sagrado. Num primeiro momento, a gente até pode achar que o fato de o texto estar na nossa língua, no nosso idioma, já é suficiente para entendermos. Mas nem sempre é possível isso. Nós lemos um texto, ainda que em português, mas esse texto, quando foi escrito, ele tinha todo um contexto cultural, um contexto histórico, e nós temos que buscar na leitura bíblica, na compreensão da leitura bíblica, para entender o que o autor sagrado quis dizer quando escreveu aquele texto. E o autor sagrado, nós sabemos que tem um escritor sagrado, mas o autor sagrado é o Espírito Santo. É aquele que inspirou cada escritor. Então não é o que eu acho que ele quer dizer. Eu preciso buscar entender qual é a intenção do autor ao escrever aquele texto. E você imagina então, quando isso nos distancia em centenas de anos, em milênios até. E é interessante também notarmos que, para entendermos, ela tem que estar na nossa língua. Esta seria talvez a primeira tarefa do hermeneuta, do intérprete, seria traduzir a Bíblia para o idioma do seu leitor. Para nós não teria uma serventia prática se tivéssemos a Bíblia apenas em hebraico e grego, porque nós não entendemos o hebraico e o grego. Mas Deus usou pessoas para traduzi-la para o português. E ainda no século XVII, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia no português bem arcaico da sua época, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. E nós temos lá a Bíblia em 1681, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida, que se nós lermos hoje, da mesma forma, tem muitos termos que nós nem entendemos, porque caíram em desuso. Mas do mesmo jeito que Deus usou pessoas para traduzi-la, Deus usa pessoas versadas nas línguas originais para ir exatamente trazendo para nós revisões e atualizações textuais, não da mensagem, de modo que nós lemos hoje e entendemos o que Deus quis dizer para Paulo, para os seus discípulos, os discípulos de Jesus, o que ele quis dizer através de seus profetas. Curiosamente, podemos ler a Bíblia sem, contudo, entendê-la e estudá-la sem compreendê-la, mesmo em seus pontos essenciais e aparentemente mais simples. Quais seriam, então, os propósitos da hermenêutica bíblica para o estudante e para o pregador, ensinador da Bíblia, que inclui o professor da escola dominical? A hermenêutica e a exegese prestam-se a preparar o caminho para a correta exposição bíblica, esta feita nos ditames da homilética. Uma rápida distinção entre homilética e hermenêutica é que a homilética é, na verdade, a aplicação daquilo que você já preparou. Então, o que se pressupõe é que o pregador, quando ele vai apresentar o seu sermão, que o professor, quando vai apresentar a sua aula na escola dominical, ele já passou por essa etapa da hermenêutica, quando ele estava entendendo e compreendendo o que o texto quer dizer. Quando ele estava interpretando o texto. E ele vai, então, levar para a sua plateia, para os seus alunos, para a sua igreja, exatamente aquilo que já foi compreendido e foi apreendido pelo expositor da palavra. Então, a homilética, ela trabalha exatamente com a preparação e a entrega do sermão. Enquanto que a hermenêutica trabalha com a interpretação do texto, que posteriormente poderá ou não se tornar um sermão. Então, não é de todo sincero da nossa parte estudarmos a Bíblia e procurarmos interpretá-la apenas porque vamos pregar. Compreendem?
Não é tão sincero da minha parte eu pegar na Bíblia ou estudar a Bíblia apenas porque eu vou pregar e preciso preparar um sermão. Esta busca pela compreensão do texto sagrado, do que ela quer dizer para mim, primeiramente, ela independe se eu vou pregar para outra pessoa ou não. Porque primeiro eu preciso ser alimentado. Eu preciso compreender esse texto a tal ponto que, tendo compreendido, você pode até se oferecer, como aconteceu com Filipe, que se ofereceu para explicar o texto para uma pessoa que não estava entendendo. E olha que o eunuco estava lendo. Ele não estava só olhando, ele estava lendo o texto, mas não estava entendendo. Foi preciso que Filipe explicasse para ele, e assim que ele entendeu, ele já creu no Evangelho. A exposição bíblica é o comentário de uma perícope bíblica, seja ela verbal ou escrita. Assim, a essência da exposição é a explicação e aplicação do texto. Explicar não é a mesma coisa de aplicar. Você pode explicar um texto, por exemplo, mas ele não ter, às vezes, uma aplicação direta para o seu ouvinte. A aplicação é exatamente quando a gente faz a ponte entre o que ele representava, o que o texto representava, para os seus leitores originários, e o que ele representa para mim e para você. Esse é um grande desafio. Eu confesso que este é um desafio que muitos têm ao final da pregação, inclusive eu. Porque explicar o texto é difícil? É. Mas aplicá-lo à realidade dos ouvintes é um desafio maior. Especialmente porque quem conhece a realidade da igreja das pessoas é o Senhor. E nós precisamos, nele, de ter esta direção para fazer a aplicação adequada, inclusive na escolha desse texto. O pastor Esdras Bento afirma que a exegese e a exposição bíblica se fundem nos meandros do exercício do ministério cristão por meio da habilidade hermenêutica e exegética do mestre, da perícia homilética do pregador e da ação noutética do pastor. Ou seja, passa pela interpretação dele enquanto hermeneuta, pela sua habilidade de entregar a pregação, a palavra, o sermão enquanto pregador, bem como pelo acompanhamento, pelo aconselhamento pastoral, em que também há uma aplicação do que foi interpretado. Propósitos da hermenêutica bíblica. Alguns propósitos. Ela se propõe, acima de tudo, a trazer uma explicação da perícope bíblica. A perícope é exatamente o trecho que você vai expor numa pregação. Digamos que um capítulo tem 30 versículos e você seleciona daquele capítulo para a exposição 5 ou 8 versículos, é isso que chama-se perícope, com o fim de evangelizar, exortar, consolar e edificar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ela também é exegeticamente fiel ao contexto e ao autor. A exposição bíblica tem um texto litúrgico, é coesa com o restante das Escrituras, ou seja, não dá de se expor um texto bíblico que se oponha ao todo da Escritura. Tem que estar ligado exatamente ao contexto geral da Bíblia. A exposição bíblica fundamenta-se na exegese de um texto e rejeita todas as justificativas infundadas concernentes ao texto bíblico. São exatamente algumas funções aí da exposição bíblica. Princípios hermenêuticos de interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia tem suas regras próprias, não cabendo ao intérprete inventá-las, modificá-las ou adequá-las como se fosse uma exegese ou uma hermenêutica sua própria. Por exemplo, um dos princípios é que a Escritura ela é explicada pela própria Escritura. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela interpreta e responde, e deve ser usada como recurso primeiro para entender e explicar ela mesma. Por exemplo, o Novo Testamento nos conduz à compreensão correta e completa, plena, do Antigo Testamento. Então, ela é explicada pela própria Escritura. Enquanto possível, as palavras da Bíblia devem ser tomadas primeiramente em seu sentido usual e ordinário ou literal.
Então, quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos ler ele da forma como está escrito. Primeiro, precisamos olhar para aquele texto em seu sentido literal. Não é correto nós pegarmos um texto bíblico e já olharmos para ele e acharmos nele ali, já de entrada, um sentido figurado. Não. Evidentemente que existem textos, e muitos, que têm sentido figurado. Mas isso vai estar, de alguma forma, indicado no próprio texto. Por exemplo, quando nós lemos Jesus falando, dizendo assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. É lógico que nós entendemos que ele está dizendo que é exatamente uma passagem, uma entrada, é por ele que a gente entra. Quando eu leio, quando você lê esse texto, nós não imaginamos uma porta literal. Porque todo o contexto está nos indicando que ele está falando de uma porta no sentido metafórico. Mas o que eu não posso é pegar qualquer texto e sair levando para ele um sentido figurado a bel prazer. É preciso considerar o desígnio ou objetivo do livro, para quem foi escrito esse livro, por que ele foi escrito, quando foi escrito e quem o escreveu. É importante isso aí. Sabemos também quem está falando. Quem está falando? Tem um texto que eu acho muito bonito, de Jó, capítulo 5, que quem está falando é Elifaz. E nós vamos ver no contexto geral do livro de Jó, que muito do que os seus amigos falaram não condizia com a realidade de Jó. Todos acusavam Jó. Diziam para Jó que Jó estava em pecado. Então, quando nós lemos o texto, precisamos ver quem está falando, para entendermos o contexto daquilo ali. É necessário tomar as palavras e o texto, meramente em seu sentido e significado, indica o seu próprio contexto, o imediato e o remoto. Qualquer interpretação textual permite determinada elasticidade, porém, sem deturpações que venham a comprometer a intenção original do autor do texto e da sua mensagem. Uma dica seria o seguinte: quando você e eu estivermos lendo um texto bíblico, vamos imaginar um texto escrito por Paulo ou por Pedro, e a gente quiser compreender ou explicar para alguém, imaginemos o autor olhando para a nossa interpretação e, de repente, será que ele não estaria balançando a cabeça dizendo: eu não quis dizer nada disso? De onde você tirou isso aí? O que será que o autor diria se visse eu ou você explicando aquele texto? O que será que ele diria? Então temos que considerar exatamente a intenção do autor, a intenção do texto. Criar textos apócrifos e inseri-los na Bíblia como se dela fizessem parte, né? São textos extrabíblicos, novos versículos que criam por aí, nós temos alguns exemplos, né? Bel e o dragão está na Bíblia católica, é um acréscimo. A infância e adolescência de Jesus, outro encontro de Pedro com Jesus. Uma vez eu ouvi numa pregação, e o obreiro pregou sobre um encontro, outro que Pedro teve com Jesus, e eu fiquei procurando depois na Bíblia e não achei, fiquei muito agoniado com aquilo, porque ele pregou e não explicou o que não estava na Bíblia. Não era nem para pregar, se não estava na Bíblia, né? Mas ele falou aquilo como se fosse da Bíblia. Que Pedro encontrou Jesus subindo uma escada e tal, e disse que ia morrer de novo porque não tinha valido a pena, Pedro estava querendo pescar de novo, e não tinha na Bíblia. Então, se porventura for preciso usar alguma ilustração, deixe bem claro que não está na Bíblia. E, pelo amor de Deus, não conte se for contrário à Bíblia, né? Nem coloque, nem traga para a pregação ou para o ensino. Distorcer textos bíblicos aumentando, modificando ou suprimindo as partes do texto. Esse exemplo aqui é bem clássico, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí é muito comum as pessoas dizerem: e todas as demais coisas. Todas essas coisas está dentro do contexto de Mateus capítulo 6, onde Jesus está falando ali. Quando eu digo
todas as demais coisas, aí eu comprometo uma obrigação de Deus de me conceder, ou para o ouvinte, todas as demais coisas. Então, não é assim que está escrito, mas todas essas coisas, está dentro daquele contexto ali que está sendo falado. Outro exemplo também, esse que já foi bem superado, é o de que Jonas teria sido vomitado pela baleia na praia de Nínive. E isso também não condiz. O mar onde a baleia estava transportando Jonas não passava por Nínive. Então, ela vomitou ele na praia, sim, é claro, né? Mas ele certamente deu umas boas pernadas para chegar no destino aí, e foi muito feliz porque estava livre. Interpretar ou aplicar isoladamente o texto. Aqui não há modificação do texto bíblico, apenas a interpretação ou aplicação diferente. Um texto bem clássico também, que está escrito dessa forma, sim, tudo posso naquele que me fortalece, está escrito desta forma, mas a aplicação muitas vezes é de forma bem diferente, porque aquele poderio todo de que Paulo está falando não tem a ver com o que muita gente usa por aí. Tem a ver, sim, principalmente com os sofrimentos que ele vinha passando ali no seu ministério. E outros exemplos mais. Estas heresias, muitas vezes, elas provêm da má interpretação da Bíblia, quando é humana, né? Às vezes vem do próprio Satanás mesmo, mas às vezes nem precisa, porque a pessoa interpreta errado, e aí ela vai e traz aí ensinamentos espúrios. Como? Por exemplo, do desconhecimento ou não compreensão das Escrituras. E aí é ignorância. Às vezes não é a intenção da pessoa interpretar errado, é porque ela não entendeu ainda, né? Talvez não devesse, às vezes, ensinar sobre uma parte que ela não entendeu ainda. Mas pode surgir daí heresia. Da falsa compreensão, da falsa interpretação, ou da aplicação descontextualizada. Já citamos alguns exemplos aí. E o que o professor da EBD precisa ensinar? De maneira prática, o ensino só existe, de fato, quando resulta em aprendizado efetivo. E a gente chama isso, na didática, de processo ensino-aprendizagem, ou ensino-aprendizado. Então, o ensino ocorreu, de fato, quando do outro lado, inclusive do professor também, aconteceu o aprendizado. E aí sim, por isso que existe prova, existe questionário ao final, exatamente para que comprove esse aprendizado. Isso tem muito a ver aí com o nosso trabalho enquanto professores. Então, o professor precisa ensinar para os seus alunos, ensinar a pensar. Quem sabe uma pergunta que o aluno faça, você pode até respondê-la parcialmente, mesmo tendo a resposta completa, mas deixar um pouquinho de vontade de ele se aprofundar mais naquele assunto. Ou mostrar para ele o caminho, né? Ensinar a trabalhar, ensinar a buscar. Às vezes a pessoa quer uma resposta e ela busca, e aquela resposta sendo muito, muito precisa, às vezes finda nem memorizando. Mas quem sabe você mostrar para aquela pessoa como ela se aprofundar naquele assunto para o aluno, e ele vai tomar gosto nisso aí, e quem sabe ele vai aprender melhor do que se você der a resposta pronta para ele. É ensinar a aprender, também ensinar a aprender como aprender. Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Ele usou exatamente os momentos adequados, ele usou os métodos específicos, de acordo com a sua plateia, de acordo com os seus interlocutores. E nós temos aí uma citação do pastor Marcos Tuller. Jesus ensinava a complexidade usando a linguagem simples das coisas do dia a dia. Sua linguagem sempre era tangível à experiência das pessoas. Emprego, problemas pessoais, costumes, vida familiar, natureza, conceitos religiosos, etc. Seus instrumentos pedagógicos eram os campos, as montanhas, os pássaros, as tempestades, as ovelhas. Então, ele sempre se utilizava, inclusive, do conhecimento prévio que as pessoas tinham para, a partir dele, desenvolver a sua doutrina. O que o professor precisa ensinar está também aí, de maneira prática, que o ensino só existe, de fato, quando resulta em aprendizagem. É comprovável a leitura, compreensão e interpretação de texto.
há uma gradação até se alcançar o objetivo final. Isso chama-se ensino-aprendizagem. E já estamos caminhando para o final da nossa palestra e algumas recomendações de leituras e estudos que serão úteis para todos nós. Bíblia em linguagem atual e traduções diferentes. Nós somos muito privilegiados por termos muitas opções de Bíblias, tanto física, impressa, quanto virtual, digital, mas isso não vai fazer muita diferença se nós não as utilizarmos. Eu vendo Bíblias já há muitos anos e eu costumo digo, olha, tire o dinheiro dessa Bíblia, gaste ela, leia, explore essa Bíblia, porque tem coisa aí para ler, estudar a vida toda e ninguém dá conta. Não é? Eu, às vezes, fico até com dó quando vejo muitas Bíblias em cima do painel do carro. O sol pega assim, que a capa dela estraga. Não é? Por mais que a pessoa pode comprar uma outra, mas não é para isso. É para ser explorada de forma, para ser estudada, para ser devorada. Né? Gastada, mas com leitura, não apenas por estar no sol quente. E nós temos aí a importância de Bíblias em linguagem contemporânea. Nós temos as nossas versões de traduções convencionais, mas você pode também ter uma Bíblia, por exemplo, uma nova tradução na linguagem de hoje, que tem uma linguagem mais clara. Você pode utilizar também a Bíblia Viva, muito interessante também, é uma Bíblia parafraseada. A Bíblia A Mensagem é uma tradução parafraseada também muito clara, isso ajuda na compreensão. Nós temos também as opções de Bíblias de estudo. Bíblia de estudo é uma riqueza que os nossos antepassados não tiveram. Então, nós temos Bíblia de estudo que você fica fascinado com tanta informação que tem nos comentários. Você tem o texto sagrado e você tem os comentários. Você tem estudos prontos. Então, isso é exatamente ferramentas, não é apenas porque você vai pregar ou ensinar. É para você mesmo aprender, para você conhecer melhor a sua Bíblia. Manual bíblico, ele traz geralmente aí um pouquinho de comentário bíblico, ele traz um pouquinho de atlas bíblico, ele traz um pouquinho também de enciclopédia bíblica. O manual bíblico também é uma ferramenta muito importante para os estudos. E nós temos também mais alguns recursos ainda aí que são úteis para os nossos estudos. Enciclopédia e atlas bíblico. Você, de repente, lê o texto e vê falando sobre Reino do Norte, Reino do Sul, no Antigo Testamento. Aí no Novo você vê falando sobre Galiléia, Judeia, e a gente é obrigado a imaginar o que significa aquilo. Mas quando a gente olha no mapa, no atlas bíblico, mesmo a gente que é leigo, que não tem um conhecimento aprofundado das terras bíblicas, mas a gente consegue ter uma noção melhor. Por que era necessário Jesus passar por Jericó, por exemplo? Então, quando você olha no atlas bíblico, no mapa, que na sua Bíblia de estudo, certamente tem um monte de mapas aí no final da Bíblia, colorido. Então, isso aí são recursos que você, inclusive, pagou por eles, né? Só precisa agora explorar. Comentário bíblico é algo maravilhoso. Você pega um texto bíblico, um livro, como, por exemplo, o livro de Judas, a Epístola de Judas, que tem apenas um capítulo. O pastor Claudio de Andrade escreveu um comentário bíblico sobre Judas. São de 100 a 200 páginas o livro. Você imagina você passar de 100 a 200 páginas lendo sobre um capítulo? Quanto não vai acrescentar no que você já conhecia desse texto? O comentário bíblico, você tem a opção de ter o comentário livro por livro, Antigo Testamento, Novo Testamento, são muitas opções. Manuais de ensino e outros livros evangélicos, dicionário bíblico e ou teológico também é uma ferramenta que precisamos ter. Nem sempre a resposta do Google vai trazer uma definição correta das expressões bíblicas. O Google vai ser muito útil, por exemplo, no lugar da concordância bíblica. Você quer achar um texto bíblico e não lembra onde está, mas lembra um pedacinho do versículo? Coloca no Google que vai aparecer o texto, aí você vai lá no texto. Mas em relação a definições bíblicas, termos teológicos, é importante você ter um dicionário bíblico. Tudo bem? Teologia sistemática. Aí é uma maravilha, né? É lógico, dentro do nível de cada um.
Eu comprei uma teologia sistemática uma época que eu não entendia praticamente nada dela. Eu tive que vender, doar, fazer alguma coisa, eu não entendia. Mas isso, irmãos, isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Talvez hoje eu conseguiria entender o prefácio ali já, entende? Mas acontece de você, às vezes, não entender uma leitura agora de um livro, mas passados ali alguns 5, 10 anos, você consegue entender. Tem um livro que eu li a primeira vez, Cristo entre outros deuses. Eu gosto sempre de citar, porque eu li esse livro por capricho. O autor é Erwin Lutzer. Eu li por capricho até o final, mas entendi pouca coisa. Mas depois de uns 10 anos eu li de novo. Aí foi outra história. Gostei tanto desse livro, que escrevi uma resenha, fiz um resumo sobre ele, porque eu consegui aprender melhor, passados aí pelo menos uns 10 anos. Então é natural que a gente vá também progredindo um pouquinho na compreensão. Nossas considerações finais aqui. O processo de aprender pode deflagrar uma curiosidade crescente. Nos desafios culturais, éticos e educacionais que enfrentamos, é necessário que procuremos, dentro da realidade de nossa igreja local, preparar-nos melhor para cumprir a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Tiago adverte sobre isso, que muitos não queiram ser mestres, professores, visto que receberemos mais duro juízo. Esse texto é bem impactante. Além da gente ter trabalho de preparar os estudos, de estudar, o juízo vai ser mais pesado. Está na Bíblia, está na Bíblia. Não há outro caminho para manter a igreja viva a não ser o retorno às Escrituras, como ocorreu no tempo do rei Josias, onde a palavra de Deus é ensinada e praticada, o avivamento acontece. Pecados são confessados, ídolos pessoais são banidos, inclusive o próprio eu, muitas vezes vai ser banido de muita gente. Desinteresses pelas coisas de Deus desaparecem, a aliança espiritual é renovada e o povo passa a celebrar com alegria a vitória recebida. Foi exatamente assim que começamos esta reflexão. O povo de Israel, depois de terem ouvido durante a manhã inteira, não apenas a leitura da lei, mas a explicação. A explicação. Eles passaram por esse processo e podemos dizer que ali houve um avivamento autêntico entre o povo de Deus. Aqui algumas obras que nós consultamos. Agradeço pela oportunidade mais uma vez e agradeço pela atenção. Que Deus abençoe a todos.